Salmo 18, do verso 31 ao 50, eu irei ler essa primeira vez. Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura, com esperança, com fé, porque Deus fala pela sua palavra. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só depois voltei de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fogo os meus inimigos e os que me odiaram, e eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Encerramos assim o salmo. Vamos orar, pedir para que Deus nos ajude nessa noite a entender a sua palavra, a contemplar nela o nosso Rei Jesus Cristo e assim aquecer o nosso coração e nos fazer beijar o Filho uma vez mais, ou até a primeira vez, se for o caso. Vamos orar pedindo por essa graça. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, Senhor, que foi lida. Palavra essa que com poesia revela verdades preciosas e poderosas, algumas até assustadoras. Mas eu te peço, Senhor, que a gente não domine esse texto, que a gente seja dominado por ele. Que a tua verdade corra livremente entre os corredores dessa igreja e os corredores do nosso coração. Que ouçamos o que o Senhor tem para dizer. Que respondamos com humildade, com submissão e com alegria, porque esse texto fala do nosso Rei. Nos curvemos mais uma vez diante do Rei Jesus. Só Ele é digno, só Ele é exaltado, só Ele triunfa. Que nos curvemos diante desse Rei vitorioso nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quantas pessoas se envolvem em uma batalha? Se você pensa nas guerras, quantos soldados participam dela? Muitos caem, muitos tombam, muitos conseguem vitórias e proezas. Quantos homens se envolvem numa batalha? Mas geralmente nós temos nomes específicos que se destacam. E muitas vezes o destino de uma grande guerra é decidido por homens que ocupam destaque nos confrontos e nas batalhas.
Uma das guerras mais famosas, por exemplo, da história da humanidade, da história ocidental, narrada por Homero na Odisseia, ela tem um desfecho que é baseado em 2 homens. Heitor, poderoso Heitor, príncipe troiano, liderou um exército de 10.000 homens. Exército esse que lutou por anos, essa guerra durou anos. Heitor não está aí não, né? Mas é um nome forte. Em certo momento da batalha, ele é desafiado por Aquiles, personagem quase que lendário, né? Um representa Troia, outro representa a Grécia. A batalha daqueles 2 homens é tão crucial que quando Heitor tomba, finalmente a guerra começa a chegar ao fim. O final da Odisseia é exatamente com a morte e o sepultamento de Heitor, o príncipe do exército de Troia. Um homem. Mas esse homem é tão importante que a sua vitória ou a sua queda afetam todo o povo. Nas guerras da antiguidade, nós tínhamos inclusive um mecanismo muito interessante, que era o desafio de combatentes. Cada exército escolhia o seu campeão e estes lutavam em nome da multidão. Para que a grande tropa não se digladiasse, pessoas morressem ao léu, diziam: vamos escolher os nossos campeões, o nosso Heitor, o nosso Aquiles, eles lutarão entre si. Quem vencer, venceu, o outro exército se rende e a gente poupa tempo, poupa sangue, poupa carnificina. Na Bíblia nós temos um caso assim. Tem a ver com esse personagem que escreveu essa poesia. Não é isso que acontece na batalha com os filisteus? Os filisteus chamam o seu campeão, o gigante Golias. O gigante Golias passou dias blasfemando contra Deus, tripudiano do exército de Israel, e ninguém tinha coragem de ir contra ele. Nem mesmo Saul, que era um homem grande, um homem forte, um guerreiro formidável. Chega Davi para levar a marmita dos seus irmãos. Olha o prestígio que Davi tinha. Mesmo franzino, raquítico, sem muito prestígio ali, Davi diz: em nome do Senhor eu vou. A história você conhece. Se você não lembra, eu creio que as crianças podem te explicar. Mas você percebe que no embate entre o pequeno Davi e o gigante Golias, era uma batalha, um desafio de representação. E na medida que Davi ganha, o povo de Deus ganha. Não se faz necessário o combate continuar. Os filisteus são afastados. O povo de Deus venceu a batalha. É interessante que nesse princípio de guerra, nós temos uma ilustração do evangelho da representação. Foi inclusive o nosso último sermão na série de Romanos. Veja no Antigo Testamento a mesma dinâmica. A batalha do povo de Deus é decidida por um só, o rei que nos representa. Davi cumpriu esse papel, não só contra Golias, mas também contra Saul, contra tantos outros inimigos. Mas ele era uma tímida sombra de um rei melhor, um rei que triunfa, o rei Jesus Cristo. Se ele é o nosso representante, é ele que luta a batalha por nós, e a vitória dele é a nossa vitória. Esse é o evangelho, é a boa nova da salvação. Nós veremos isso aqui nesse texto, nessa noite. O Salmo 18, uma dobradiça teológica no livro dos Salmos. Se você veio quinta, você entende. Se você não veio, você pode assistir. E quinta-feira a gente continua. É uma dobradiça que fala da vitória, a entronização do rei. Essa vitória, ela é tão importante teologicamente que 50 versos em poesia a descrevem. Dos versos 1 a 19, nós vimos aqui que a descrição que Davi faz da sua vitória em primeiro lugar é uma descrição teocêntrica. De cara ele vai mostrar que ele reconhece que é Deus que deu a vitória. E ele vai descrever a vitória em termos de epifania. A gente viu isso, a vitória de Deus. No segundo momento, dos versos 20 a 30, ele vai refletir sobre ele, a sua justiça naquela causa, naquela demanda, porque Deus deu a vitória a ele. E nós refletimos ali sobre a vitória do povo de Deus, como é que nós entramos nessa vitória e participamos dela. Agora, depois dessa breve digressão, ele vai descrever uma segunda vez a vitória. Mas agora de outra forma. Se na primeira narrativa
era Deus diretamente, somente Deus. Agora é Deus por meio dele. E não por meio de Davi enquanto CPF, mas Davi CNPJ, monarquia de Israel, o rei. É Deus vencendo por meio do seu ungido, que em última instância aponta para Jesus Cristo, passando por Davi. Nós veremos aqui a vitória do Rei de Deus, a vitória do nosso Rei, a vitória do Rei ungido, a vitória de Davi, que é a vitória de Cristo. E eu quero pensar com você nessa noite, porque nós devemos depositar nossa esperança na vitória desse Rei. Porque nós devemos escolhê-lo como nosso representante. Porque nós devemos desistir de lutar por nós mesmos e entregar a Ele o resultado dessa grande batalha espiritual. Por 3 razões, pelo menos, nós veremos aqui na poesia desse texto. A primeira razão, porque devemos confiar na vitória do Rei, é por causa da sua capacitação divina. Versos 31 a 36. A segunda razão, porque devemos confiar na vitória desse Rei, é por causa do destino dos seus inimigos. Versos 37 a 46. E por fim, nós devemos confiar na vitória desse Rei, por causa do triunfo da glória de Deus. Versos 47 a 50. Vamos considerar cada parte desse texto, cada parte da vitória do nosso Rei, para benefício da nossa alma. Primeira coisa então é que nós devemos confiar na vitória desse Rei por causa da sua capacitação divina. Versos 31 a 36. Eu peço a ajuda da igreja na leitura desse texto. Vamos juntos? Cadê? Achei? Bora. Pois quem é Deus? Quem é Deus como nosso Deus? É assim que o rei começa a descrição da sua vitória. E como é importante que ele comece assim. Nós não estamos diante de um texto que apresenta sacrifícios de ação de graça no altar do eu, da autorrealização pessoal, da capacidade adquirida, do orgulho humano carnal. Não é isso que Davi está fazendo. Davi, ele vai numa linha muito delicada aqui, mas ele nos ensina a fazer isso também. Ele nos mostra que é possível reconhecer destreza, habilidade, capacidade e vitória, mas fazê-lo de forma que não exalta a nós mesmos, mas exalta aquele que é a fonte de todas as coisas. Para isso, no entanto, logo de início, antes que os nossos ouvidos se empolguem com a descrição e que os nossos olhos se encantem com aquele que vai ser descrito, por muitas imagens, que eu espero que as crianças capturem algumas delas aqui, a primeira coisa que vai ser dita é: quem é Deus senão o Senhor? Perceba o que ele não está dizendo. Quem é rei senão o rei Davi? Quem é poderoso senão este grande guerreiro? Quem é fabuloso senão eu? Não é assim, não é uma ovação pessoal, não é um hino de oblação a si mesmo. Trata-se de Deus sendo reconhecido por meio dessa vitória. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Agora ele vai descrever como é que Deus o habilitou e o capacitou para a vitória. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Imagine o seguinte: o revestir aqui, numa tradução bem literal, é cingir. Nós podemos imaginar a seguinte cena: um guerreiro que é cingido, é um cinto que é envolto ali na sua cintura, que puxa até o seu peitoral. Ele está sendo armado para a batalha. E ele está dizendo que Deus é aquele que o arma
que o prepara, que o dá força e que abre o caminho diante dele. Talvez uma ilustração que toque na gente assim, é aquela ilustração, por exemplo, de um guerreiro quando ele vai entrando num campo de batalha, um lutador. Ele é levado pelo seu treinador, que o conduz. Deus é aquele que arma Davi e que o direciona ao campo de batalha. Eu só posso me lembrar mais uma vez daquela história de 1 Samuel, capítulo 17, né? Quando finalmente Saul se convence que aquele menino vai querer enfrentar o gigante, Saul pega a sua armadilha pesada e tenta colocar sobre Davi. Davi nem se mexe. Ele não consegue levantar aquela armadura. Mas ele é armado pelo Senhor, ainda que ninguém veja. Ele vai de peito aberto, porque Deus preparou um caminho para ele. Eu quero que você perceba logo algo aqui nesse texto muito importante para nós. Muitas vezes o revestimento de Deus ele não é notado por olhos carnais. Sabe o que os olhos carnais veem? Os grandes. Eu procurei logo Rosenberg ali, ó, grandes. Eu no meio desse povo não seria notado. Rosenberg a gente vê. O texto bíblico vai descrever que Saul era tão alto que a cabeça dos outros israelitas bateu aqui no seu ombro. Eu não consigo nem imaginar isso, é uma realidade tão distante para mim. Eu queria que minha cabeça batesse na cabeça dos outros, pelo menos, mas nem sempre isso acontece. Saul era muito alto. Saul era muito forte. Saul ele podia levantar uma armadura pesadíssima, mas ele não tinha a força do Senhor. Davi, no entanto, mesmo sendo pequeno e mirrado, foi cingido por Deus. Foi um formidável guerreiro. Foi capacitado pelo Senhor. A armadura de Deus é espiritual e é invisível. Nem sempre pode ser notado. Os grandes guerreiros de Deus e as grandes guerreiras de Deus facilmente são despercebidos no meio da multidão. Às vezes você tem que chegar perto para notar o que Deus está fazendo. São pessoas que perseveram no Senhor, porque têm sido fortalecidas por Deus. O rei é fortalecido pelo Senhor. Ele me revestiu de força, verso 32. E ele aperfeiçoou o meu caminho. Agora mais descrições. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. A cena aqui é muito interessante. As costas eram tidas ali no Oriente como os animais mais rápidos, ligeiros, inclusive por causa dos seus cascos que conseguiam subir em áreas montanhosas. E por diversas vezes Davi teve que subir lugares montanhosos, sim, para atacar os seus inimigos, e fazia isso com velocidade, fazia isso com destreza. Ele olha para o seu retrospecto, ele olha para o seu resultado, ele olha para a sua façanha e diz: quando eu fui forte, a força veio de Deus. Quando eu fui rápido, a rapidez veio de Deus. Quando eu fui sábio, quando eu fui astuto, tudo isso veio de Deus. Era Ele que estava por trás de cada uma das minhas habilidades. Verso 34. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. É interessante pensar nisso, né, irmãos? Deus é tanto Deus que pode te livrar diretamente. Ele mesmo combate no seu lugar, como Ele pode adestrar as suas mãos para combater. Ele fez isso com o rei. Nem sempre Ele não nos tira das batalhas, mas Ele nos capacita a lutar as batalhas no seu poder. Adestra as mãos por combate. De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Por favor, não diga que é mentira não, que isso é um relato inspirado, tá certo? Mas a ideia aqui é que essa força era sobrenatural. Arcos de madeira, né, poderiam ser vergados e destruídos. Talvez alguns irmãos aqui conseguissem essa façanha. Pegar um arco de madeira e o quebrar. Agora um arco de bronze era de tal forma, de um material tão resistente, que dificilmente, era quase impossível, que alguém humano tivesse essa força para vergar um arco de bronze. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que havia sobre ele uma unção, um poder e uma capacitação que o fazia ter uma força sobrenatural, incomum, inalcançável aos homens normais.
Nós temos aqui a descrição de um rei, que sobre ele está o Espírito de Deus, a força e o poder de Deus. Por isso ele é vitorioso. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve. A tua clemência me engrandeceu. Esse verso final aqui ele é fantástico. A tua clemência me engrandeceu. A tradução bem literal faz quase um movimento geográfico. Quando Deus é clemente, é quando Deus se faz pequeno, ou quando Ele tem compaixão do pequeno. É porque Deus foi clemente que Davi foi engrandecido. É porque Ele foi compassivo, Ele notou Davi. Como não lembrar daquela situação em que, amando de Deus, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, olha todos os filhos, do maior para o menor, do mais velho para o mais moço, e simplesmente não é nenhum deles aquele que Deus escolheu. Ele simplesmente ignora, o seu pai ignora Davi que está no campo. Mas a clemência de Deus diz: vai lá, Samuel, é aquele pequenininho ali, é aquele que nem a família notou, é ele o rei que eu escolhi. Há tanto poder, mas todo o poder vem de Deus. Perceba o padrão, tá certo? Deus gosta de escolher as coisas pequenas e fracas. Deus gosta de escolher aquilo que o homem e o mundo muitas vezes despreza, para que fique evidente o seu poder, a sua força e a sua glória. É isso que Ele faz. E com o nosso reino não é diferente. Quando Cristo, Ele veio entre nós também, quando a clemência dEle o trouxe a essa terra, logo de início, na sua chegada, já ficou muito claro que Ele era um rei diferente, de outra estirpe. Ele não foi recebido nos palácios suntuosos. Ele foi recusado nas pousadas mais simples. Como criança, ele ia se desenvolvendo e ninguém percebia que havia algo ali. Os seus irmãos, dentro da sua própria casa, não reconheciam ele como Messias. De forma muito tardia, alguns fizeram, inclusive Judas. Mas ele não foi reconhecido a priori nem pelos seus. Ele foi rejeitado e menosprezado pelos da sua casa, pelos da sua terra. Isaías 53 vai dizer que olhavam para ele e não viam nele formosura nenhuma. Ou seja, esteticamente, externamente, ele não apresentava nenhuma credencial. Mas sobre ele estava o poder do próprio Deus. Afinal de contas, ele era não somente um ungido de Deus, ele era o Deus encarnado, e por isso ele fez proezas. Ele derrotou a falange do mal, ele curou, ele libertou. E na cruz do Calvário, no momento de maior fraqueza, foi quando ele pegou o arco de bronze do inimigo e partiu no meio. Todas as setas do diabo foram esvaziadas no Gólgota. Na sua fraqueza, ele revelou força do alto. Ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para ser o nosso rei vitorioso e ungido. Não fique contra ele, porque o Deus Todo-Poderoso está com ele. Ele vai avançar vitorioso até o final. A sua força vem do céu, a sua agilidade vem da eternidade. Nele, a força, a glória e a poder, mesmo que pareça fraco tantas vezes, e é assim que deve ser. Não é interessante que nós também somos revestidos com a armadura? Efésios capítulo 6, eu citei esse texto semana passada e hoje eu trago para você de novo. Olha para você. Não creio que você tenha um biotipo de um grande guerreiro de Esparta, de Troia, da Grécia. Um ou outro pode escapar aí, mas no geral nós não somos esses. Mas há uma armadura espiritual sobre nós. A armadura de Cristo, se você é parte do exército dele. Se ele venceu por você, se ele triunfou por você, ele também guarda você e ele energiza você. É ele quem efetua o querer e o realizar. Todos os dias você fica de pé porque Cristo está com você.
Todos os dias que você resiste ao mal, todos os dias que você se volta ao Senhor para o buscar, todos os dias que você não sabe como, porque são tantas aflições, uma enxurrada de males sobre você, mas você fica de pé ou você fica de joelhos, é Cristo que lhe sustenta, é o guerreiro de Deus que está com você. Permaneça com Ele, não arrede os seus pés, fique com Ele até o fim. Esse é o Rei vitorioso. Há uma capacitação divina, há um poder sobrenatural, há uma eficácia plena e completa com Jesus. Fique com Ele até o fim. Mas também veja que nós devemos escolher esse rei como nosso representante, por causa do destino dos seus inimigos. Verso 37 a 46. Eu peço que você leia mais uma vez, me ajudando. Persegui os meus inimigos, tá, era até o 45, mas eu disse errado. Eu não falei nessa quinta-feira sobre salmos imprecatórios ainda. Teria me ajudado bastante nesse texto. Nós temos um trecho aqui que lida exatamente com o nosso incômodo, muitas vezes com alguns salmos. Deixa eu expressar esse incômodo, tá certo? A mensagem que nós temos dos lábios do nosso próprio Cristo no Novo Testamento é que devemos amar os nossos inimigos. Esse é o retrato de Cristo que nós possuímos, e com alguma razão. Parece estranho, portanto, quando nós vemos um texto como esse, de Davi esmagando inimigos, e agradecendo a Deus por causa disso. Bem, fica mais estranho ainda se você pensa que esse texto aponta para Jesus. Mas nós não deveríamos rejeitar essa visão. Isaías, no capítulo 59, descreve Cristo, ou o Messias de Deus, colocando uma armadura. É uma armadura para salvar o seu povo, mas é uma armadura também para esmagar os inimigos do povo de Deus. Apocalipse apropria-se dessa visão, dessa ilustração, e largamente vai nos descrever que Cristo um dia vai esmagar os seus inimigos. Isso faz parte da consumação do plano de Deus. Saiba que isso é bom para você, tá certo? O mal um dia vai ter fim. O mal um dia vai ser completamente erradicado. E é por isso que os novos céus e novas terras vai ser um lugar onde habita a justiça, onde teremos plena paz, porque não haverá mais mal ali. Agora, pelo mal ser erradicado, nós precisamos entender que as forças espirituais serão destruídas, mas também todos aqueles que se rebelam e que permanecem em estado de oposição a Cristo. A igreja não está autorizada a fazer isso com as suas mãos. Porque Davi, quando age aqui, age na figura do ungido de Deus. A igreja não deve ser violenta, não deve ser truculenta, não deve excluir, não deve ferir nem com palavras. Mas ela também não pode mentir, tá certo? Um dia, o próprio Cristo vai esmagar você se você for inimigo dele. Eu não posso mentir para você. Esse é o relato bíblico.
no dia que o mal for eliminado, que lado você estará? Você acha que Deus vai abrir uma santa exceção por causa de você? Essa exceção nem seria santa. Se você não é lavado pelo sangue de Jesus, o mal que está em você vai ter que ser eliminado pela força bélica do Rei ungido. O texto aqui vai descrever Davi indo atrás dos inimigos, um a um, e capturando eles todos. O que o texto nos passa aqui de ideia é que o mal não pode permanecer e não permanecerá. Eles são esmagados ao ponto que não conseguem se levantar. E tem uma figura aqui muito forte, que vai dizer que eles caíram aos meus pés, no verso 38, mas a melhor tradução é que Davi colocou os pés sobre o pescoço dos seus inimigos. É interessante que assemelha-se à descrição da profecia de Gênesis capítulo 3, onde a cabeça da serpente seria pisoteada. A descendência da serpente passará por esse tipo de julgamento. Esse é o destino daqueles que são inimigos de Deus. E nesse dia, clamor não será mais ouvido. Olha essa informação que diz aqui no verso 41. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Eu me lembro do final da vida de Saul. Sempre ele tem um contraste com Davi, né? Depois de ter cometido vários pecados, de coração endurecido e rebelde, ele clama ao Senhor, Deus não responde. Ele se lamenta por isso. Mas esse é o final de todo aquele que segue no caminho da desobediência. Deixa eu lhe dizer que, por contraste, eu tenho uma boa nova e um alerta para você aqui nessa noite. Você, mesmo que tenha entrado nessa igreja, ainda não tem uma aliança com Cristo, ainda não faz parte do exército desse rei, Cristo ainda não é o seu rei, não governa sobre a sua vida e não é o seu salvador, você pode clamar hoje e ser ouvido. Você pode pedir perdão hoje, você pode suplicar do fundo da sua angústia, você pode gritar por Ele e Ele atenderá se você tiver o coração quebrantado e contrito. Hoje, Ele ainda atende, mas chegará um dia que não mais. Essa é uma mensagem de urgência. Saia, saia, saia da condição de inimigo. Não fique em paz. Não durma hoje sem ter a certeza que você não é inimigo de Deus. Como é que você vai conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro sem essa consciência? A sua vida está por um triz. Não há paz, não há sossego, não há refúgio. E pode haver condenação eterna se você morrer nessa condição. Renda-se ao Senhor hoje. Você pode clamar hoje. Você pode ser ouvido. Porque inclusive o resto do texto aqui vai nos mostrar um rei que desbarata uma revolução interna. Ele acaba com os inimigos do meio do povo, verso 43. E depois ele sai conquistando as nações. Me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, bastou-lhe ouvir a voz, e eles me obedeceram. Calvino vai dizer que esse texto está anunciando de forma muito clara o avanço do reino de Deus a partir da pregação e da voz de Cristo que ecoa do Evangelho. Pessoas que não conheciam a Davi se curvaram a Davi. Pessoas que não conheciam a Cristo, pelo som da sua voz, se prostram e se rendem. Isso pode acontecer hoje, aqui e agora. Inclusive em casa, você que acompanha, ouça a voz do rei e curve-se diante dele. Abandone a sua militância, jogue suas armas para longe e se renda a ele. Inimigos podem ser salvos ainda, enquanto é tempo. Mas não postergue isso não. Tem gente que ouve essa mensagem toda semana. Eu honestamente não consigo entender o que se passa na sua cabeça. Eu não tenho como te garantir que você vai estar aqui no próximo domingo. Talvez você feche os seus olhos e você abra. Você se depare com um rei diante de você.
O que é que vai acontecer nesse momento? Você vai correr na sua direção e vai ser abraçado por Ele. Ele vai sussurrar no seu ouvido: acabou, filho, a sua luta. Repousa nos meus braços. Acabou a sua luta. Ou Ele vai desembaiar a sua espada na sua direção. Vai dizer para você: apartai-vos para o fogo eterno, reservado para o diabo e os seus anjos. Isso é uma mensagem muito séria. Escolher o rei errado é perder tudo. Ouça, considere e se renda. Se você puder, você aqui que já serve a esse rei, saia daqui com o compromisso de clamar pelas pessoas que você ama e que ainda não se renderam. Lute por elas espiritualmente. Não descanse até que você veja os seus aqui adorando e buscando o Senhor. O destino final dos inimigos é terrível. Que não seja encontrado entre esses inimigos os nossos. Nós precisamos escolher o rei verdadeiro. Ele tem a capacitação divina. O destino dos seus inimigos é terrível. Em último lugar, devemos escolher o rei verdadeiro por causa do triunfo da glória de Deus. Versos 46 até o verso 50. Vamos concluir o nosso salmo nessa noite. Todos juntos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança, e destruiu meu corpo, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários, e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei por esse tipo de benefício ao Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido. Totalmente sua prosperidade para sempre. Thomas Playfair, um pregador puritano do passado, falando sobre o rei Davi, certa vez disse o seguinte: admiro muito o rei Davi, mais do que eu vejo no coro quando o vejo no acampamento, mais quando o vejo cantando como o doce cantor de Israel, do que quando o vejo lutando como guerreiro de Israel. Pois lutando com os outros, ele vence todos os outros, mas cantando e deleitando-se, ele vence a si mesmo. Contemple o rei vencendo a si mesmo. No final da sua canção, ele rende todo louvor, todo tributo e toda glória a Deus. Ele vence a si mesmo. A parte final do texto, que é uma doxologia, começa com vive o Senhor. É a ideia que o nosso rei está vivo, por isso que ele dá vitória ao seu ungido e ao seu povo. Bendita seja a minha rocha. Você percebeu quantas vezes o termo rocha aparece? Em Deus a segurança, a estabilidade e a confiança. Exaltado seja o Deus da minha salvação. É uma tríplice menção, é uma tríplice exaltação. Essa vitória é de Deus. E o rei ungido é aquele que não se envaidece, mas quando a sua coroa está ali no auge do seu patamar, quando ela brilha mais do que o sol, ele joga aos pés do seu rei, porque é o rei soberano sobre toda a terra, Senhor dos senhores, que deve ser louvado. É isso que o ungido faz. Ele reconhece a sua vitória. O verso 47 vai dizer que Deus tomou vingança por ele, o livrou dos seus inimigos. Ele recapitula toda a sua luta, toda a sua angústia. O texto vai dizer que ele o livrou do homem violento no verso 48. Davi não esquece o que Deus fez, mas Davi não fica ensimesmado. Ele reconhece que maior do que tudo isso é o poder, o livramento, a glória e o mérito de Deus. Por isso, no dia do seu auge, no ápice da sua coroação, quando todas as luzes estão na sua direção,
Olha o que ele diz no verso 49: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Quando todas as luzes apontam na direção dele, ele aponta para cima. Te glorificarei, Senhor, entre os gentios. Veja que interessante. O reino foi conquistado. Agora ele começa a avançar sobre outras nações. E ele balança o seu estendarte para dizer que Deus é glorioso diante de todos os povos. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de Romanos, daqui a pouco a gente chega lá, ele pega esse texto para convocar a igreja de Roma a pregar o evangelho até os confins do universo. O universo foi pesado, né? Até os confins da terra. Pode ser do universo também. Que missão intergaláctica é essa? Certamente Deus é digno de ser louvado até nos lugares mais obscuros da galáxia. Esse é o rei vitorioso. Os gentios devem se curvar. No final é a glória de Deus que deve ser exaltada. Olha como termina o salmo. É ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa sua benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Até uma tensão gramatical aqui no verso 50. Porque no hebraico as palavras elas ficam alternando entre plural e singular. É esquisito a escrita do texto, mas eu acho que a tradução ela simplificou isso. Porque no final não trata-se só de Davi, trata-se de Davi e sua posteridade. Essa posteridade que alcança até Jesus Cristo e o seu reino que vai se espalhar pelo mundo. É ele que dá a vitória, é ele que faz a pregação do evangelho. E esse rei, ele exalta e glorifica o nome de Deus. Se o puritano se impressionava quando Davi vencia a si mesmo e adorava a Deus, o que dizer da admiração que deve nos causar ver o próprio Deus na pessoa do seu filho, não exaltando a si mesmo, mas exaltando o Pai. As relações de amor e glória dentro da Trindade, elas são fascinantes, elas são impressionantes, elas nos constrangem. Filho não busca luz para si mesmo, ele vive para exaltar o Pai. O Pai faz a mesma coisa com o Filho. É esse reino de amor perpétuo, como diria C.S. Lewis, é essa dança harmônica da Trindade que está sendo descrita aqui no final desse texto. Nós podemos participar disso. E os homens cantem as suas vitórias aí fora. Que pobreza. Não queremos cantar mais esses hinos. Nós queremos cantar hinos à vitória do Cordeiro, porque a vitória do Cordeiro é a vitória da glória de Deus. Nós queremos viver para o louvor da glória de Deus. Nós queremos usar os nossos lábios para proclamar a grandeza de Cristo, o poder do Evangelho, o avanço do reino, a singularidade e a majestade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É sobre isso que queremos cantar, é sobre isso que queremos contar, é sobre isso que queremos falar, é sobre isso que queremos ouvir. Nos dá mais, Pai, desse Rei, dessa glória, desse louvor perpétuo. Que você seja arrancado desse mundo, dos seus louvores rasteiros, egoístas e superficiais, e que você seja introduzido pela glória de Deus no seio da Trindade, onde há mutualidade no amor, na exaltação, onde há glória compartilhada comigo e com você, quando exaltamos a Cristo, quando exaltamos o Pai. Estamos sendo transportados para esse reino. É isso que fazemos todos os domingos.